Bom dia, pessoal. Esse é o webinar Kaspersky Bravo Tecnologia e hoje a gente vai falar de ransomware e a próxima geração de ameaças cibernéticas. Ransomware é uma palavra difícil de falar, né? É ransomware, né? É isso aí. A tradução de ransomware seria ware, né, de hardware e software, seria uma estrutura, né? E ransomware seria sequestro, né? Então, a estrutura de sequestro, né? Sequestro de dados, ok? Então, vamos começar, mas antes, falar um pouco da nossa empresa Bravo Tecnologia, né? Hoje a Bravo Tecnologia, ela representa 6 fabricantes. Em breve a gente vai ter a novidade aí, com mais um fabricante, aguardem aí mais 30, 60 dias, vocês vão entrar no site da Bravo Tecnologia e ver aí o novo fabricante que a gente vai representar, aguardem aí, né? Mas 30, 60 dias a gente vai estar, por enquanto eu não posso falar nada, mas vai ter novidades. Então, para quem não conhece, falando rapidamente, SonicWall é um Next Generation Firewall, tem mais de 3 milhões de appliances vendidos em todo o mundo, então é líder. Se você somar o número de equipamentos vendidos da SonicWall, ele é maior do que todos os 9 os vendedores colocados entre segundo e 10º lugares juntos não conseguem superar a SonicWall. Tá? Então a gente pode dizer que SonicWall tem mais ou menos 50% do mercado de Next Generation Firewall em appliance, né? Obviamente. Tá? E agora ele tem uma solução Capture, tá? Que é uma proteção sandbox, e a gente vai falar do sandbox no Kaspersky. SonicWall também tem sandbox, tá? Que é a proteção adicional contra ATP. Uma outra característica do SonicWall é que o SonicWall tem o wireless seguro, né? Para quem está interessado em segurança, se alguém perguntar para mim, Roberto, qual que é o ponto mais frágil de segurança nas empresas? Eu diria assim, olha, na maior parte das empresas que eu visito, o ponto mais frágil da segurança é o wireless. Ou porque o pessoal compartilha a chave de acesso ao wireless, então você não sabe quem está acessando, você não tem a identidade estabelecida de quem está acessando, então se o cara fizer alguma besteira, você não sabe quem fez, né? Esse é um problema. Outro problema é quando se alguém entra na sua rede, ele consegue monitorar o que as outras pessoas fazem, então tem uma série de problemas o wireless, então hoje o wireless é o calcanhar de Aquiles de qualquer empresa, tá? Então é um ponto crítico, né? Se eu tivesse que, por exemplo, se eu fosse um hacker e fosse atacar uma empresa, se alguém falasse assim, olha, vai lá, Roberto, ataca essa empresa. Como é que eu faria? Eu simplesmente iria visitar essa empresa como um visitante qualquer, ia pegar lá a senha de acesso da empresa, depois no dia seguinte ia ficar lá próximo da empresa, talvez no andar de baixo, conectar na rede e ficar monitorando para ver o tráfego, tá? Então, esse é um ponto de atenção, muito cuidado com a sua rede wireless, e a SonicWall tem uma solução de wireless seguros que evita todos esses problemas. Então, se você estiver preocupado tanto com Firewall quanto com wireless, entre em contato com a gente, fale com a gente, com o SonicWall, que a gente pode detalhar mais sobre isso. Barracuda, bem brevemente, a solução de backup em disco com replicação em nuvem, ou seja, livre-se das fitas. Em vez de você ter as fitas e ficar se preocupando em levar a fita para outro lugar, né, faz o backup em disco, num appliance local, em cada localidade sua, e replica esses dados na nuvem. Então você está com os dados local, replicado em outro local, sem estar preocupando em ficar levando fita para cima e para baixo. Tá? Você tem todos os benefícios da fita, que é retenção, que reter backups diários, semanais, mensais, anuais, tudo isso você tem, só que é tudo virtual, porque fica tudo em disco e nuvem. Então você tem como se tivesse fitas virtuais, tá? Ok? Uma solução bem interessante. Além de ter anti-spam e arquivamento de e-mails, tanto para Outlook, tanto para Exchange quanto para Office 365, ok? Kaspersky, a gente vai comentar aqui hoje. O Riverbed é uma solução de One Optimization, então ele acelera a comunicação entre matriz e filiais, né? E muitas vezes a gente consegue acelerar a comunicação em até 100 vezes. A gente tem um caso de uma pessoa, tem um caso da Petrobras, por exemplo, onde os engenheiros vão nas plataformas, tem que alterar lá os dados da
dado da plataforma, tem que buscar lá a planta. Então imagina, o cara tem que fazer um furo lá numa parede, lá na plataforma, precisa da planta elétrica daquela parede, aí ele vai lá, acessa lá o banco de dados lá, baixa a planta em AutoCAD, né, daquela parede lá para poder fazer o furo. Né? Antes a planta da AutoCAD era enorme, gastava 20 minutos para fazer o download, porque o acesso lá na plataforma, o acesso é muito lento, que é rádio, acesso à rede via rádio, então é muito lento, demorava 20 minutos. Né? Quando a gente colocou o Riverbed lá, a Riverbed colocou lá na Petrobras, agora reduziu para 20 segundos. Então, de 20 minutos, reduziu para 20 segundos baixar os arquivos. Né? Então, se você tem problema de rede entre matriz e filiais, Riverbed vai te ajudar muito. Tá? VMware, né? Líder em cloud e virtualização, a gente é muito focado em serviços. Então, se você tem um ambiente VMware, faz muito tempo que você não atualiza ele, quer fazer uma revisão, está com problema de performance, memória, quer fazer uma atualização, entre em contato com a gente é muito focado em serviço para fazer uma revisão, né, um assessment ou upgrade do ambiente, né, para deixar ele funcionando muito bem. O Zerto é uma solução de disaster recovery inovadora, que eu consigo fazer teu ambiente funcionar em outra localidade. Né? Então, caso tenha um desastre no seu ambiente principal, eu consigo levantar todo o seu ambiente em outro ambiente ou na nuvem em 5 ou 10 minutos. E a perda de dados? De 5 a 10 segundos. Então, deu um crash no seu ambiente, eu consigo levantar todo o seu ambiente em outro local em 5 ou 10 minutos, perdendo apenas 5 ou 10 segundos de dados do crash. Tá? Isso com links comuns, ou na nuvem na nuvem AWS ou Azure, ou num outro site com qualquer hipervisor, seja VMware, seja Hyper-V. Tá? Ele conversa entre qualquer nuvem, qualquer Hyper-V, ele replica de qualquer nuvem, qualquer Hyper-V, enfim. Essas são as soluções da Bravo Tecnologia. E aqui, alguns dos clientes. Em 21 anos, a gente vai fazer 22 anos agora, já temos mais de 1.000 clientes satisfeitos. Aqui, alguns deles. Tá? Essa apresentação vai estar disponível em vídeo amanhã, e essa gravação desse vídeo vai estar compartilhada, né? É só acessar o site da Bravo Tecnologia, você vai ver lá o link do YouTube, clica lá no link do YouTube, o vídeo dessa apresentação vai estar lá disponível no canal do YouTube da Bravo Tecnologia. Aproveito e convido vocês para assinar o canal do YouTube, tá? Assine o canal do YouTube, toda vez que tiver um vídeo novo, vocês já vão ser avisados, ok? Tá? Então aproveitem lá e assinem o canal do YouTube, é só entrar no site da Bravo Tecnologia, clicar lá no link do YouTube e se inscrever no canal, tá, ok? Para ajudar a definir qual é o próximo webinar, dá uma olhada lá e fala assim, eu gostei de Riverbed, então seleciona o Riverbed e dá um like. Ou, não, eu gostei de SonicWall, seleciona a SonicWall e dá um like. Com isso, você vai dar um feedback para ajudar a gente a escolher os próximos webinars, tá? Então, baseado nos likes que a gente recebe, a gente faz os novos conteúdos, tá ok? Então, por favor, entrem lá, se inscrevam e dêem um like, tá? É isso aí. Então, agora vamos exatamente para a apresentação em si, que é o ransomware e a próxima geração de ameaças cibernéticas. Vamos lá. Como começou as cyberameaças? Começou lá nos anos 80, com os primeiros vírus, né? Quem não viveu esses tempos, eu vivi, eu tenho vou fazer 53 anos, então eu vivi tudo, né? Eu tô desde o começo da microinformática. Então eu vi isso, né? O vírus do ping-pong, tá? Na época a gente usava telas pretas, tinha esse cursorzinho aqui que era o disco C, o disco A, e de repente vinha uma bolinha, né, na sua tela, e todo mundo achava aquilo a coisa mais maluca do mundo, porque nunca ninguém tinha visto nada além de texto. E o cara viu lá um objeto andando, que é coisa mais maluca, né? Não tinha nada, não fazia nada esse vírus, não destruía nada, só o foco era aparecer, era coisa de moleque, literalmente coisa de moleque. Isso nos anos 80.
Só que esses meninos, esses moleques dos anos 80, né, cresceram. E aí eles tinham capacidade de fazer vírus invasivos para invadir sistemas. E aí eles começaram a falar assim, hoje a gente pode ganhar dinheiro com isso. E aí o que eles fizeram? Né? Eles evoluíram. E agora eles, os mesmos caras que faziam coisas para brincar, aparecer, agora eles não querem mais aparecer. Ao contrário, eles não querem aparecer, eles querem se esconder. Na verdade, eles querem se esconder e roubar dinheiro. Então, o maior erro do mundo, né, sobre segurança é: eu não devo ter vírus, eu não estou vendo nada. Se eu não estou vendo nada, então eu não tenho vírus. É lógico que você não vai ver nada. Nenhum fabricante de vírus, nenhum hacker, nenhum fabricante de Trojan vai fazer um vírus para aparecer, para mostrar. Senão, ele vai ser rapidamente detectado e destruído. Né? Ele quer... nenhum ladrão entra na loja com uma roupa cor-de-rosa tocando trombone. Ele entra de madrugada com roupa preta. Né? Então, ele não quer aparecer, ele quer se esconder. Né? Então, você achar que não tem nada no seu computador porque não está aparecendo nada, não é a melhor maneira, tá? Ok? Muito bem, então, Banking Trojan, o foco é roubar seus dados. Então, que dados que eu posso roubar? Os dados bancários, os dados de cartão de crédito ou sua identidade. Quando eu roubo sua identidade, tá? Por que é importante? Qual é o problema de roubar sua identidade? Eu posso me passar por você, e eu me passando por você, eu consigo ir lá e trocar senhas. Eu vou dar um exemplo de roubo de identidade. O que estava acontecendo? Eu vou lá na companhia telefônica e falo assim, companhia telefônica, eu troquei o meu celular e perdi o número, pode mandar um chip, enfim. E aí a pessoa, olha, meu chip novo é esse, cadastra meu CPF nesse chip, meu chip é esse e tal, beleza. Então a companhia telefônica associa seu CPF a esse novo chip. Só que você não é, você é o hacker. O hacker está pegando e assumindo a identidade desse CPF. Aí você chega no banco e fala assim, olha, banco, eu troquei meu número de telefone. Não é mais aquele, é esse aqui, ó. Aí o banco, tá bom, eu vou verificar a sua identidade, vou mandar um código SMS para o seu celular. Mandou. Olha, o código é 1259555. 45 dígitos. Você vai lá, recebe no seu celular, você não é aquela pessoa, e digita. Então o banco fala assim, agora eu tenho certeza, eu mandei o código, o cara recebeu, então ele é ele mesmo. Não é, né? Porque ele roubou a identidade lá na empresa de telefonia e depois lá no banco, ele com a identidade roubada, ele se passou por outra pessoa e já está lá no banco roubando o dinheiro do banco, porque foi lá, passou, pegou o talão de cheque, fez uma... Então, roubar a identidade é um negócio muito sério, né? Falar dados bancários, cartão de crédito também. Então, isso é o Banking Trojan desde 2005. Isso aqui todo mundo conhece muito bem. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar, ou tenham ouvido falar muito pouco nisso aqui, tá? Mas se vocês começarem a pesquisar na internet sobre cyberguerra e cyberterrorismo, né? Ou assistir alguns filmes aí, né? Vocês podem ver o que os países estão fazendo. No Brasil, as notícias em português, elas são muito poucas. Se fala, a imprensa brasileira fala muito pouco em cyberguerra e cyberterrorismo. Agora, se você pesquisar cyberwar, cyberterrorism, né, em inglês, você vai ver muito texto, tá? A imprensa brasileira ainda não se conectou nesse mundo de cyberguerra e cyberterrorismo. Vamos pensar um pouco. Se você fosse o exército de um país e fosse querer atacar o outro, você concorda que um país tem um monte de infraestrutura de tecnologia, como bancos, empresas? Ou seja, da mesma maneira que você tem estruturas físicas, você tem estruturas virtuais. Então, se eu fosse atacar um país, eu poderia atacar fisicamente com bombas, mas eu também poderia atacar virtualmente, tá? Com armas, cyberarmas, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aí, que é o primeiro cyberarmas, que foi o Stuxnet. Vamos falar um pouco do Stuxnet aqui. O que foi o Stuxnet? Então, vou contar a historinha que entre a guerra, né? Uma tensão entre dois países, né?
Então, um pouco aí para mostrar o cenário, né? Para quem não sabe, existe uma tensão hoje muito grande, talvez uma das maiores, entre o Irã e Israel, né? Se você pesquisar as declarações do Ahmadinejad, que foi o presidente do Irã, ele vai dizer o seguinte: não, o Holocausto nunca existiu, o Irã, o povo judeu não devia ter existido, ou seja, é um ódio absurdo que o Irã, né, que o governo do Irã tem contra Israel. E Israel quer se defender. Muito bem. Em paralelo a isso, o Irã começou a desenvolver, isso já há muitos anos, ele entrou num programa de desenvolver usinas nucleares, né? Todo mundo sabe que quando um país meio extremista começa a desenvolver usinas nucleares, fica a dúvida, será que ele está desenvolvendo usinas nucleares mesmo ou será que ele está desenvolvendo bombas nucleares, né? E aí o Israel fala assim, se o Irã desenvolver um míssil nuclear, ele pode dizimar o país, solta 2 bombas aqui, acabou Israel, acabou o país inteiro. Então Israel entrou em alerta vermelho total. Muito bem. Descobriu-se que o Irã tinha ultracentrífugas, que são equipamentos para enriquecer urânio. Tá? Eram lá 10.000 ultracentrífugas controladas por computador. Olha aí o mundo virtual entrando em ação. O que Israel fez? Tudo isso que eu vou falar é teoria, ninguém comprovou isso. Israel criou um vírus, tá? Que se infectava máquinas Windows 95 na idioma persa, que é a língua falada no Irã, e se infectava lá. Se tivesse uma ultracentrífuga ligada no conexão serial desses computadores Windows 95 em persa, ele mandava sinais para acelerar essas ultracentrífugas e danificar essas ultracentrífugas. Então ele soltou esses vírus ficaram dormentes, provavelmente em todos os Windows persas, 95 persas do mundo, esses vírus ficaram dormentes, não foram descobertos por nenhum antivírus, não foram descobertos por nenhuma atualização de Windows, tá? Ficaram lá dormentes. O que aconteceu? O pessoal do Irã descobriu que tinha alguma coisa errada. E começou, e aí fizeram uma declaração, sabemos que alguém, ou Israel, ou Estados Unidos, colocou um vírus nas nossas máquinas. E já estamos trocando. Né? Foi uma declaração do cara lá do Irã. Israel foi lá e apertou o botão e conseguiu destruir 10% das ultracentrífugas do Irã. Só que o Irã já tinha trocado o sistema operacional de 90% dos computadores. Então isso é uma visão para vocês entenderem como pode funcionar cyberguerra. Tá? Mas o que me interessa a cyberguerra? Né? O que interessa da cyberguerra é que essa tecnologia para fazer cyberarma ela está sendo disponibilizada também, né, no mercado, né, para ser usada para o pessoal que está querendo roubar seus dados. Então, o mesmo cara que faz tecnologia para cyberguerra e cyberterrorismo, ele está vendendo essa tecnologia para dados bancários, cartão de crédito e identidade. Da mesma maneira que lá aqui no Rio de Janeiro, tá? O cara que vende arma para o exército está vendendo arma para os marginais no Rio de Janeiro e o cara está saltando com armamento militar, fazendo roubo de carga com armamento militar. É a mesma coisa, quer dizer, o armamento é militar, mas está sendo usado por criminoso comum. Então, no mundo virtual, a mesma coisa. O cyberarmamento militar está sendo usado hoje por miliante de roubar dados comum. Então, esse é o problema, tá? Então, hoje, a gente tem um cenário onde o cara lá que queria aparecer começou a roubar dinheiro e hoje ele está usando ferramentas muito mais avançadas, né? E ele está hoje fazendo um negócio chamado cyber extortion, que ele está extorquindo você para obter o dinheiro. Então ele não rouba mais seus dados. Hoje ele faz cyber extortion. O que ele faz? Ele criptografa o seu computador e fala, ou você me paga o dinheiro, ou eu jogo fora seus dados. Você vai perder todos os seus dados, tá? Seja em pessoas, seja em empresas, tá? Então, a coisa evoluiu muito, ficou muito mais nervosa, né? Então, vamos focar agora em ransomware. Existe só um tipo de ransomware? Não, existem vários tipos de ransomware. Centenas, milhares de tipos de ransomware. Aqui tem alguns deles, tá?
ok? Então eu estou mostrando aqui umas telas, não são telas bonitas, são telas simples. O objetivo aqui não é ser bonito, o objetivo aqui é roubar seu dinheiro, tá? Então aqui, ó, seu PC está bloqueado, todos os seus drives estão criptografados, entre nesse site.ru para acessar o seu sistema e seus arquivos. Qualquer tentativa de restaurar os seus arquivos vai deletar tudo. Tem um ID. Por quê? Porque tem um ID aqui? Porque o cara mandou o ransomware e infectou um monte de sistema. Então, cada sistema que ele infecta, ele gera um ID diferente. Por quê? Porque quando o cara entra em contato com um hacker para falar assim, eu quero pagar, o cara vai falar, me dá seu ID para eu mandar a chave correta para descriptografar, né, o seu HD. Né? Essa é uma outra questão. Será que vale a pena pagar? É um risco. Talvez você pague, talvez o cara fale assim, olha, meu amigo, obrigado pelo dinheiro, mas eu não vou mandar coisa... Talvez ele nem fale mais com você. Você paga o dinheiro e ele suma. Né? Enfim, é um risco que você vai ter. Tá? Aqui outro exemplo, esse aqui é mais bonitinho, tem um tempo, 67 horas. Tá? Você paga aqui, né, um Bitcoin. Na época o Bitcoin estava 224 euros. Sei lá quanto está hoje, alguns milhares. Né? E aí você deposita em Bitcoin, né? E ele dá até dicas aqui, né? Como você vai lá, arruma o Bitcoin e deposita nessa conta, mostra lá que você fez o depósito, né? No valor tal que você vai conseguir descriptografar tudo, né? Que aí eu vou receber as chaves para descriptografar. Então tem até a versão do software, que bonitinho. Aqui outro exemplo, tá? Então tem várias interfaces aí, né, para você criptografar, tá? Se vocês tiverem perguntas, podem colocar aqui na parte de perguntas, questions, tá? Se você tiver em inglês ou português, perguntas, questions, que eu respondo ou na hora ou depois, tá? E tem ransomware brasileiro? Tem, aqui em português, tá? Manda e-mail, tá aqui, pagamento em Bitcoin. É muito comum pagamento em Bitcoin, né? Por quê? Porque é uma maneira simples de pagar, fácil, né? Que é difícil de rastrear. Não é impossível de rastrear, é difícil de rastrear, tá? Não é impossível. Tá? Geralmente o cara abre uma conta em outro país, então fica muito difícil, né? E o maior problema hoje dos crimes virtuais é que os bons criminosos virtuais, o que eles fazem? Eles fazem um encadeamento colocando um pedaço em cada país. Então, se eu acionar a polícia chega uma hora que ela termina a jurisdição dele. Você chama a polícia brasileira. A polícia brasileira fala assim, isso aqui está montando um link para a Rússia. Então, eu não posso mais prosseguir com a investigação. Tem que entrar em contato com a polícia russa para prosseguir. Então, é muito difícil, demora muito tempo, né, para você chegar. Então, se o cara for inteligente mesmo, ele coloca em muitos países diferentes e aí fica muito difícil a polícia chegar. E aí, qual é a arma? A gente vai falar lá como que está sendo desbaratado a maior parte dessas gangues internacionais aí, ok? Tá? Outro exemplo de vírus brasileiro, tá? Logicamente brasileiro, tá? Do Dilma Rousseff aqui, tá? Não vou entrar em detalhes, enfim, só para vocês mostrarem que tem vários tipos de ransomware aí, tá? Um vírus que ficou famoso aí há alguns anos, né? Ainda está pegando algumas pessoas, é o vírus do boleto. É um vírus totalmente nacional, né? Quem não conhece boleto, boleto é uma maneira de você pagar uma conta, né? Isso é algo exclusivamente brasileiro. Tá? Então, o que o boleto tem? Ele geralmente tem um código de barra, que não está aparecendo, e uma linha digitável. Tá? Um código de barra e uma linha digitável. Então, o que o hacker faz com o vírus do boleto? Né? Muitas empresas vão lá e elas têm um software. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Um exemplo de um cliente nosso que, infelizmente, ele faliu. Tá? Ele recebeu o vírus do boleto, e por ter recebido o vírus do boleto, ele foi à falência. Tá? O que aconteceu? Era uma escola e eles geravam o boleto dentro da empresa. Tá? Então, se vocês estiverem gerando boleto dentro da sua empresa, prestem atenção com isso, que isso é crítico. Tá? O que aconteceu?
eles tinham um gerador de boleto dentro da empresa. Então, eles geravam um boleto e mandavam por e-mail para todos os pais dos alunos. Né? Eram 1000 e tantos boletos que eles mandavam. Eu não sei a frequência, se era no começo do ano, mensalmente, enfim, mandavam os boletos. Tá? E aí, como todo mês, eles mandavam o boleto e o cara do financeiro ficava feliz lá, começava a entrar os boletos sendo pagos, pim, 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 ele ficava feliz lá, que entrava um monte de dinheiro, estava todo feliz. O dia do pagamento do boleto, ele ficava todo sorridente lá, né? Aí um dia eu fui lá, justamente no dia dos pagamentos do boleto, e o cara estava em pânico. E ele falou assim, cara, eu não sei o que está acontecendo, tá? Mês passado, nessa hora, eu devia ter pelo menos uns 400 pagamentos, né? E eu não tive nenhum pagamento até agora. Não sei o que está acontecendo. Quando o cara falou isso, eu falei, putz, eu acho que você foi pego no vírus do boleto. Entre em contato com todos os seus pais e fala para não pagar esse boleto, que vai ser enviado um boleto novo. Só que já era tarde, porque 70% dos pais já tinham pago o boleto. O que era o boleto? Né? O malware infecta a máquina do departamento financeiro e altera a linha digitável e o código de barras, incluindo uma conta de terceiros. Não é a conta do hacker. O hacker não é louco de colocar a conta dele lá. O que ele acontece? Ele hackeia a conta de alguém e coloca a conta de alguém lá. E aí o dinheiro vai para essa conta hackeada. De um mané qualquer que liberou a senha. Então, se um dia começar a entrar muito dinheiro na sua conta, não acha que você ficou rico. Pense que talvez você tenha sido hackeado, que aquele dinheiro vai sair tão rápido quanto entrou e você foi usado, tá? Então, o cliente vai pagando o boleto, a conta está indo hackeada lá e a vítima, né, que a empresa só descobre quando nenhum dos clientes pagou, né? Só que o cliente tem um comprovante, fala, meu amigo, eu tenho um boleto aqui, tá aqui, ó, nome do banco, nome da empresa, tudo. Eu não tenho culpa se o código de barra tá errado. O documento tá certo, o problema é seu, eu paguei. Não quero nem saber, saiu da minha conta. Se não chegou na sua, né? E o banco vai falar assim, desculpa, meu amigo, desculpa, quem gerou o banco foi a sua máquina, não é minha culpa, você que não cuidou do antivírus da sua máquina. Então, infelizmente, essa escola faliu, tá? Ela não teve como sustentar financeiramente, né? E ela faliu. Tá? Não teve jeito, fechou as portas. Tá? Então, segundo a Brava, essa fraude gerou 700 milhões aí, no ano passado. Hoje já está bem controlado isso, mas ainda é possível, né, hoje está bem mais controlado, mas fique de olho que pode surgir uma nova versão do vírus do boleto, então mantenha seu ambiente bem protegido com antivírus. Tá? Então, voltando àquela pergunta, né? Quem luta contra os cybercriminosos? Aí você tem que pensar sempre no nível internacional, né? Por que no nível internacional? Porque os hackers estão sempre indo para lá e para cá entre países, né? Então, algumas polícias de alguns países entram em contato com empresas de segurança, como a Kaspersky, tá? Para desenvolver proteção contra ransomware, tá? É muito comum que a Interpol, que a Europol, que são polícias internacionais, que elas conseguem passar as fronteiras dos países, atuem fortemente junto com os fabricantes de vírus, tá? E aí uma empresa que comumente já atua muito forte, tanto com polícias em vários países, como com a Interpol, Europol e o FBI, é a própria Kaspersky. Tá? A Kaspersky está muito próximo de todas as polícias do mundo, porque ela enxerga que para achar esses criminosos, que ela quer bloquear esses criminosos. Né? Simples. Por quê? Porque o foco da Kaspersky está lá assim, o objetivo da Kaspersky, acabar com o antivírus. Acabar com o vírus do mundo. Então ela acaba produzindo o antivírus, mas ela também quer acabar pela raiz. Mas a Kaspersky acabando com os hackers, ela vai acabar com o negócio de maneira nenhuma. Se ela acabar com 90% dos hackers hoje, no dia seguinte vai ter o dobro de hackers. Então é uma luta sem fim. Né? Mas ela quer fazer isso porque ela vai aprender e vai descobrir a tecnologia para melhorar a tecnologia dos seus produtos. Então, o objetivo é acabar com os hackers e descobrir como que eles fazem para melhorar os seus produtos, tá? Ok?
Muito bem, as tecnologias da Kaspersky possuem uma inteligência global, então tem 60 milhões de participantes voluntários. Quando você instala o Kaspersky na sua empresa, tem uma pergunta lá, deseja participar ativamente da KSN? Se você responde sim, você torna-se uma dessas 60 milhões de empresas voluntárias, tá? Ok? Então você está passando informações para a Kaspersky. Quando eu instalo, por exemplo, em bancos, os bancos têm normas de ISO 27000 que falam assim, não, você não pode mandar dados de terceiro, nem que sejam só hashes, né? Na verdade, eu não estou mandando dados, estou mandando hashes, tá? Mas o banco fala, não quero nem que mande nenhum hash. Então, é só falar assim que não deseja participar como contribuinte, tá? Então, tem uma pergunta que ele faz, então leia com cuidado, né? No caso de Kaspersky, 60 milhões dos clientes são participantes de voluntários enviando hashes de arquivos, tá? Existem 600 mil pedidos por segundo, né, de informações das redes dos clientes sobre se esse arquivo é bom, é ruim, está na rede, não está na rede, tá? Isso aí é um dos maiores Big Data do mundo de informação, tá? Como é um Big Data gigantesco, o poder computacional disso é incrível, está lá espalhado em vários países, vários data centers, tá? Não está centralizado em nenhum país do mundo, tem diversos data centers, nada é centralizado aqui. Tá? Então tem um tempo de reação mais rápido, tá? Menor taxa de falsos positivos e um maior nível de proteção. É uma das empresas mais avançadas em Big Data para essa rede dar um tempo de reação mais rápido, tá ok? Agora, e o que você pode fazer para se proteger contra o ransomware? Primeiro, invista num antivírus com capacidade comprovada de proteção contra ransomware. Acabei de mostrar o Kaspersky. Ah, mas hoje eu não tenho o Kaspersky, eu tenho um antivírus da concorrência, eu tenho o Symantec. Tá bom, é um bom antivírus. Eu tenho o Bitdefender. Tá bom, é um bom antivírus. Então eu tenho um antivírus gratuito. Esse antivírus não é um antivírus bom. Por quê? Porque quem faz um antivírus gratuito só vai ter lá as assinaturas. É o básico do básico, né? Não espere que quando você compre um antivírus gratuito, que você tenha essa infraestrutura de Big Data com toda essa estrutura por trás. Você vai ter um antivírus básico, tá? Tudo na vida que é grátis é muito mais simples, tá? Ok? Ah, mas a Kaspersky também tem um antivírus gratuito. Significa que ele é ruim? Ele é limitado. Ele só tem a parte da frente. Ele não vai ter toda essa estrutura de trás. Tá? Então, todo antivírus gratuito é um antivírus que você baixa, instala na sua máquina e não recebe mais nenhuma atualização muito sofisticada. Talvez receba assinaturas, talvez receba alguma coisinha, mas nada muito sofisticado. Então, justamente contra o ransomware, você não vai estar protegido. Então, o antivírus gratuito não está protegido contra o ransomware. Não se engane. Tá? Cuidado com e-mails, softwares não originais de dispositivos móveis. Tá? Os softwares originais têm um hash. A gente vai ver lá, o software não original, o hash não vai bater. Tá? Se o hash não bater, a Kaspersky ela não vai ter certeza se aquilo tem ou não tem um código lá. A partir do momento em que o hacker altera o Word para o Word poder funcionar na sua máquina de maneira pirata, essa alteração ela pode ser uma alteração para funcionar como pirata, mas essa alteração pode ser, vai funcionar como pirata e eu vou aproveitar e ficar monitorando a sua rede. Então, não seja ingênuo. Não imagine que tem uma pessoa lá que vai falar assim, eu não gosto da Microsoft, eu vou gastar meu tempo alterando aí um monte de software só para distribuir para as pessoas de maneira gratuita, para as pessoas terem Microsoft de maneira gratuita, eu não vou ganhar nada. Essa pessoa tem a oportunidade de ganhar dinheiro. Como? Essa pessoa vai baixar o software, vai ter um software gratuito lá, e eu vou aproveitar e vou ter lá um Trojan, um cavalo de Troia entrando na rede, que eu vou ficar bisbilhotando a rede do cara, vou fazer um monte de coisa. Então não seja ingênuo. Software não original pode ser, muito provavelmente, uma porta de entrada para o hacker. Por quê? Porque um monte de hacker não vai gastar o seu tempo fazendo isso para não ganhar nada. Ele pode ganhar dinheiro com isso. E muito dinheiro. Não é pouco, é muito. Tá? Então, cuidado com os e-mails, com os links, né? E cuidado com o dispositivo móvel. Se alguém chegar e falar assim para mim, Roberto, se você fosse atacar uma empresa, qual a melhor maneira
de atacar uma empresa? Qual a maneira assim mais fácil? A maneira mais fácil de atacar uma empresa é simples. Eu pegaria os vírus mais nervosos do mundo e colocaria dentro de pendrives e mandaria pelo correio, ou fazia uma propaganda, distribuía como brinde, eu colocaria na porta da empresa, nos cafés, para ver uma meia dúzia de pendrive, lá uma dúzia de pendrive. Ah, mas custa dinheiro. Mas peraí, você quer que eu destrua a empresa? Eu vou lá e põe os pendrive. Eu estou fazendo alguma coisa, vou lá e coloco um monte de pendrive com vírus. Vai ter um monte de cara que fala, ai, que legal, achei um pendrive, que ótimo. O que tem dentro do pendrive? Vai espetar o pendrive no seu computador da empresa. O computador da empresa não tem nenhum tipo de bloqueio contra porta USB. Espetou lá, só o fato de espetar já sai rodando Trojan, já sai rodando Worm e infecta a empresa inteira. Então é muito fácil com dispositivo móvel, tá? Então, o Kaspersky tem controle para fechar essas portas para você não rodar qualquer pendrive. E eu consigo, inclusive, fazer o seguinte, com o Kaspersky eu consigo fazer assim, olha, não execute qualquer pendrive, só execute os pendrives previamente cadastrados com esses números de série. Pendrives diferentes desses números de série, não vou deixar rodar. Pronto. Então você consegue ser produtivo com os pendrives da empresa e não deixar executar pendrives externos, ok? Mantém os softwares atualizados. O software não atualizado pode ter uma vulnerabilidade que pode ser explorada por um hacker, tá? Mantenha o Windows Update ativado para atualizar o Windows. E para você atualizar todos os outros softwares, como é que você faz? Cada software tem seu esquema de atualização. Quantos softwares você tem na sua empresa? Uns 50. Então eu tenho que atualizar cada um dos softwares? Tem que. Como é que eu faço isso? Kaspersky, na modalidade avançada, tem um módulo que varre 300 fabricantes diferentes e atualiza tudo automaticamente da sua empresa inteira. Tá? Então, Kaspersky tem solução para isso. Cuidado com páginas que solicitam e exigem o download de um programa. Esse negócio de, baixa aqui o download de um programa e instale o download. Né? Então, cuidado. Né? Às vezes, você falaria assim, mas isso é fácil, eu vou na minha empresa e bloqueio o acesso de administrador para todo mundo, então ninguém consegue instalar nada. Tá bom, e os seus usuários de TI? Eles muitas vezes têm permissão de administrador e sem querer eles podem instalar. Às vezes eles, eu vou instalar só isso porque não vai fazer mal, eu tenho certeza que não vai dar problema. Às vezes o pessoal do financeiro tem que ter poder de administrador, porque eles vivem atualizando o software e você, eu vou deixar eles com poder de administrador, porque eles vivem atualizando o software lá, então eu vou deixar eles com poder de administrador. Então, Kaspersky tem uma metodologia que você pode controlar que softwares eles podem atualizar, que softwares não podem atualizar. Seria um meio termo entre um administrador total e um usuário burro. Então, Kaspersky tem um meio termo ali. Consigo fazer controle de atualização. Tá? Ok? Tá? Outra dica, aviso de atualização que não aparece dentro da janela do navegador. Se não aparece dentro da janela do navegador, é alguma coisa que já está rodando fora. Então, fique ligado aí nesses avisos. Então, essas são as dicas aí, tá? Ok? E se tudo falhar, tem a backup. Então, tem a solução de backup, por exemplo, aqui da Barracuda, que faz backup de todo o seu ambiente de maneira automatizada. É um appliance, não Windows. Então, a gente teve um cliente que tinha uma solução de backup rodando em um ambiente Windows. Ele pegou o ransomware criptografou todos os ambientes, todas as máquinas Windows e todos os servidores Windows no ambiente dele, inclusive o servidor de backup dele. Então, não adiantou nada ele ter backup. Por quê, né? Então, uma dica que eu estou dando, se você está pensando em backup e não está muito satisfeito com o seu backup, ou você tem um backup Windows, você faz, olha, a Bravo tem uma solução de backup que chama Barracuda Backup, que não roda em Windows, é um appliance e replica em nuvem. Então, além de ser difícil de ser criptografado, porque tem uma solução, não é em Windows, né? Ela é difícil de ser criptografada, porque é outro sistema operacional proprietário da Barracuda, então é muito mais difícil de ser criptografado e ainda replica em nuvem, tá? Que está lá protegida. Então, se tiver entrar um ransomware criptografar tudo, você vai ter lá o backup, e eu consigo fazer backup nessa solução de 15 em 15 minutos dos meus servidores, tá? Então você vai se proteger muito mais contra o ransomware com a solução de backup da Barracuda, ok? Muito bem. CryptoLockers.
Como é que são os problemas de CryptoLockers? Tem 4 tipos de ransomware aí, tá? 4 tipos. Vamos falar em cada um deles, tá? Primeiro são os Computer Lockers, são os mais bobinhos, né? Tem de 4 a 7 anos atrás. Eles basicamente bloqueiam o sistema operacional e forçam o usuário em Bitcoin. Ele bloqueia o sistema operacional, mas não criptografa, tá? Então, o que acontece? Se você tiver um disco de recuperação, você recupera o boot do disco, acabou, recuperou, porque os seus dados estão lá, tá? Uma maneira mais, não tem um rescue disk, o que eu faço? Não tem problema, pega o disco, vai dar trabalho, mas pega o disco, tira, pega um novo disco, instala o sistema operacional e pega aquele disco e coloca um disco como dado. Você vai ter acesso aos dados daquele disco que não pode ser mais bootável, vira um disco de dados, tá? Então, o Computer Lock não criptografa. Então, ou você recupera o sistema operacional de alguma maneira, ou põe o disco como um disco de dados. Então, é fácil recuperar, tá? Não criptografa, tá? E os web blockers? Os web blockers é mais bobinho ainda, ele bloqueia só o web, né? É super fraco, né? Às vezes você reinicializa o browser, vai lá e faz reinicialize meu browser, sabe? Quando você tem um botão lá que fala reinicializa tudo do meu browser, reinicialize tudo. Pum. Ele reinicializa como se acabasse de instalar o browser, tá? Ok? Às vezes você remove o browser, limpa tudo e instala de novo o browser, também serve, tá? Mas tem um botão lá de reinicializar tudo do browser, clear all, você remove isso aí, tá? Outra coisa, encrypting malware. Aqui é o ransomware de fato, aquele que criptografa. Tem 2 tipos. Tem o encrypting malware, que é o tipo mais popular, que ele criptografa os documentos mesmo, tá? Mas ele é detectável por antivírus comuns. Então, qualquer antivírus básico lá vai ser detectável. Então, tendo um antivírus, você bloqueia o encryptor. Agora, tem o mais nervoso de todos, que é o encrypted malware, só que é do modo advanced. Então, o que acontece? Ele criptografa o seu computador, tá? Só que ele criptografa o seu computador, só que ele passa, né, pelo seu antivírus normal. Por quê? Porque ele usa técnicas avançadas para evitar os antivírus comuns, né? Como ele faz? E aí, como é que eu faço? Eu tenho que ter antivírus sofisticados. Kaspersky é um deles, que detecta ameaças avançadas. A gente vai falar sobre as técnicas avançadas do Kaspersky para detectar esse cara aqui. Tanto esse como esse é aquele caso típico do ransomware. Criptografa os documentos, criptografa o seu computador inteiro e pede resgate e você tem que pagar, tá? Muito bem. Os vetores de propagação. Então, meu computador foi criptografado. Por onde pode vir? Virtualmente pode vir por qualquer lugar. Mas quais são os tipos mais comuns? E-mail, tipicamente um link, um arquivo anexo. Sites infectados. Eu vou dar um exemplo muito curioso. Tá? A Caixa Econômica Federal, eu posso falar porque essa informação ficou pública. Tá? A Caixa Econômica Federal tem um grupo de desenvolvimento. E eles foram lá e desenvolviam um software para ficar na página principal do site da Caixa Econômica Federal. Muito bem. Esses caras que desenvolviam, isso há muitos anos atrás, tá? Esses caras que desenvolviam não eram muito bem assim atentos com segurança. E foram infectados. Quando eles foram infectados, eles colocaram um código no site, na página principal da Caixa Econômica Federal, que tinha um código malicioso lá. Muito bem. Um belo dia, nosso helpdesk aqui começou a receber um monte de chamada de cliente falando assim: olha, o seu Kaspersky está bloqueando o site da Caixa. Isso é um absurdo. O seu Kaspersky é uma porcaria. Pô, peraí, calma aí. Daqui a pouco outra chamada. Olha, o seu Kaspersky está bloqueando a Caixa. Eu falei, olha, se o Kaspersky está bloqueando a Caixa, tem uma coisa errada na Caixa. Não é possível. A Caixa é um banco. Como é que o Kaspersky vai estar bloqueando o banco? Olha, vamos usar a lógica. Pode ser que o banco esteja infectado. Não, mas não é possível, é um banco. Né? Muito bem. A gente foi abrir um chamado junto à Kaspersky. A Kaspersky falou assim, olha, realmente o banco está infectado. Aí a gente entrou em contato com a Caixa Econômica Federal e falou, olha, vocês estão infectados. Eles falaram, não é possível, não é possível. Aquele negócio, não é possível. Muito bem, falei, tá bom, olha, então, estejam avisados. Né? Aí a Caixa deve ter recebido um monte de aviso de um monte de empresas de antivírus, né? E aí eles tomaram as devidas
as devidas. E para todos os nossos clientes, ele falou assim, olha, nossa posição é que a caixa está infectada. Se você quiser que a gente coloque a caixa em whitelist, a gente coloca. Mas, por favor, coloque um aviso aí que nós, da empresa tal, assumimos o risco das infecções prováveis, porque a Bravo está falando que o site está infectado, porque a gente tem certeza que está. E o cara fala, não, eu preciso acessar, eu vou correr o risco. Eu falei, tá bom, então você corre o risco. Né? Na verdade, Kaspersky tem mais camadas, então a maior parte das empresas ficaram protegidas para as outras camadas, então ninguém foi infectado. Mas fique de olho aí com casos como esse, tá? Propagandas maliciosas, né? Quem não recebeu aquele e-mail, né, da TV de 60 polegadas por R$1.000? Alguém já recebeu aí? Eu já recebi. TV 60 polegadas, R$1.000, liquidação. Clica lá no link, né? Imagina que, né, se você pôr o mouse em cima do link, você vai ver que o link não tem nada a ver com o Walmart lá, eu acho que é a propaganda do Walmart, tá? Redes sociais, tá cheio, né? E dispositivos móveis, eu já falei do pendrive, né? Celular também, esse é um outro vetor muito comum. É muito comum as empresas hoje estão usando celulares, os celulares não têm antivírus, a gente chega para os gestores e fala assim, escuta, você está pensando em colocar antivírus no celular? Não, não estou pensando em colocar. Mas por que não? Não, acho que não vai ter ataque no celular. O fato é que os hackers sabem disso e estão desenvolvendo muito ativamente vírus para celular. Então tem muitas notícias, a gente costuma veicular aqui, de aplicativos das lojas infectados, vivem, tanto Google Play quanto a Apple, vivem fazendo faxina nas lojas, limpando um monte de aplicativos que estão lá já infectados. Se você baixar, está infectado. Então, cuidado na hora de abaixar aplicativos das lojas para não abaixar, não baixa qualquer coisa, baixa coisa que você conhece, tá? Ok? Então, esses são os vetores e as dicas aí para você não ser infectado. Muito bem. Peguei um ransomware, o que eu faço? A minha recomendação, a primeira coisa que você pegou um ransomware é baixa essa ferramenta aqui. Vai resolver? Cara, eu vou dizer o seguinte, é mais provável que não resolva, mas é uma tentativa. Pensa assim, você foi para a África e pegou ebola. Você vai para o hospital, você vai rezar para tomar um remédio e curar, mas é mais provável que você morra. Tá? É a realidade. Pegou um ransomware, é mais provável que você morra. Tá? Ok? Não tem muito o que fazer. Tá? Então, é uma ferramenta livre, free, para lutar contra o ransomware. É compatível com soluções de terceiro, você não precisa desinstalar nada de antivírus, pode rodar à vontade, tá? Foi a primeira versão desde julho, ela está sempre atualizando, tem componentes do Kaspersky, tá? System Watcher e a rede, né, para se conectar lá, para tentar atualizar, não entre em conflito com nenhum antivírus que já esteja instalado, pode instalar, tá? E, como eu disse, é uma tentativa. A experiência nossa, que a gente já usou essa ferramenta algumas dezenas de vezes, é que mais de 50% das vezes não deu certo. Por quê? Porque existem muitos ransomwares e essa ferramenta não tem todos os ransomwares. Né? Se você pegou um ransomware muito novo, não está aqui ainda. Tá? Então, não vá com a esperança, posso pegar a ebola à vontade, eu só vou no hospital que tem tratamento. Não é bem assim. Tá? Ok? Falando o que é o System Watcher e o Advanced Exploit Prevention. Então, o System Watcher era a parte de inteligência artificial da Kaspersky, né? Então, ele vai ficar monitorando as aplicações por comportamento suspeito, tá? Então, se tem uma aplicação que tem que acessar arquivo, se ela quiser acessar sua câmera, é um comportamento suspeito. Se tem lá um arquivo que tem que ficar mexendo no seu disco e ele começa a mexer no seu registro de maneira frequente, tem alguma coisa errada, tá? Então, o System Watch ele vai olhar com inteligência artificial qualquer tipo de aplicação, ele sabe as aplicações, sabe o que cada um tem que fazer, o Word, o que ele faz, o Excel, o que ele faz, o Photoshop, o que ele faz, ele sabe o que cada uma das aplicações faz e fica monitorando, tá? Qualquer comportamento suspeito de qualquer aplicação, ele pega aquela aplicação e põe em quarentena. Ele não põe em quarentena. Não vou correr risco. Mas eu estava usando uma aplicação lá que era importante para minha empresa e colocou em quarentena. O que eu faço? Entre em contato com a Kaspersky, o suporte da Kaspersky, o suporte da Brava, e fala assim, eu estava usando uma aplicação, a Kaspersky colocou em quarentena que a gente vai analisar. Ok?
Se essa aplicação que você está usando, por exemplo, imagina que um fabricante fez uma aplicação nova, muito nova, e distribuiu para algumas poucas pessoas, e uma das pessoas foi você. Provavelmente a Kaspersky vai colocar essa aplicação em quarentena. E aí você vai chegar e vai levantar a mão. Peraí, eu estou testando uma aplicação nova aqui. Tal. E aí você vai avisar a Kaspersky vai olhar. Tal. Se o fabricante for um fabricante correto, antes dele disponibilizar para o público, ele vai lá nas empresas de antivírus e fala assim, eu vou disponibilizar uma nova aplicação para o público. Viu, empresa de antivírus? Isso aqui é uma aplicação, eu sou um fabricante, eu sou normal, PPP. Não vai ser, em vez de eu jogar no público, esse fabricante vai primeiro registrar essa aplicação nas empresas de antivírus para não cair nos blocos dos antivírus. Tá? Então, um fabricante correto, primeiro vai nas empresas de antivírus, tá? Para não cair nas quarentenas. Tá? Então, por isso que você não tem muitos problemas. Tá? Por isso que cai em quarentena é porque é coisa ruim mesmo. Tá? Okay? Caiu na quarentena, então ou é coisa ruim, ou se for realmente um negócio que você precisa usar, vai reclamar lá para o fabricante e falar, meu amigo, estou usando, caiu na quarentena. Você reclamou, você cadastrou lá na empresa de antivírus? Não, tinha que ter cadastrado. Você tem que cadastrar, senão o vírus, as empresas de antivírus, tudo que for fora do padrão, ele bloqueia e coloca em quarentena, tá? Muito bem, se essa aplicação for uma aplicação do mal e fez alguma coisa errada no seu computador, Kaspersky vai reverter. Então, se a aplicação lá começou a fazer mudança no registro, o SystemWatch falou, opa, essas 6 mudanças que você fez são estranhas. Ponho você em quarentena e desfaço essas 6 mudanças. Tá? Então, fica tudo limpinho, como se nada tivesse acontecido. Tá? Reverte tudo. Então, o SystemWatch é muito bom. Tá? Ele monitora e reverte tudo, tá? Fora isso, tem um cara chamado AEP, que é o Automatic Exploit Prevention. Para que serve esse cara? Ele fica monitorando aquelas aplicações mais cheias de buraco. Existem 4 aplicações que são as aplicações que são os queijos suíços do mercado, que é o Adobe Acrobat Reader, o Java, o Office e o Internet Explorer. Essas aplicações, elas foram mal feitas, né? Quando elas foram criadas, elas foram mal feitas. Então, elas são cheias de vulnerabilidades, e os caras vivem fazendo atualizações, e os hackers vivem descobrindo problemas. E a maior parte de nós temos essas aplicações. Então, os hackers adoram essas aplicações. Por quê? Porque elas são fáceis de descobrir vulnerabilidades e elas estão em muitos computadores. Tá? Então, o que a Kaspersky fez? Ela criou um módulo que fica monitorando muito de perto essas 4 aplicações, que com uma lupa, qualquer coisa que essas aplicações fazem fora do quadradinho, não espera 6. Fez uma coisa fora do quadradinho, já para. Tá? Então aqui é 6, aqui é 1. Tá ok? Então a IP é como se fosse um System Watcher com uma lupa muito maior para essas 4, para esses caras aqui. Tá? Ok? Então, qualquer sistema aqui, então por exemplo, eu tenho um Java, não atualizei, não tem problema. Se o cara for usar um exploit aqui e o Java for fazer alguma besteira, eu já bloqueio. Então, só o fato de eu usar Kaspersky e não atualizar essas aplicações, eu já estou protegido, mesmo com vulnerabilidades que usam, mesmo com malwares que usam vulnerabilidades que eu não atualizei. Então, é mais uma proteção para você aqui, tá? Kaspersky faz coisas que você não precisaria nem muito se preocupar em atualizar as aplicações de Kaspersky, mas para essas 4 só, tá ok? Muito bem. Cadeia de ataques. Vamos focar aqui nas cadeias de ataques, tá? Então, vamos lá. Pensando, se eu vou fazer um ataque, antes da entrada, eu vou prevenir a exposição. Como é que eu previno a exposição? Então, eu tenho firewall, proteção de conteúdo e proteção de porta. Então, se eu colocar proteção de porta, eu vou evitar que o cara coloque o pendrive. Se eu fizer com proteção de conteúdo, eu vou evitar que o cara entre num site infectado. Então, se está lá, não entre em site infectado, o cara colocar Caixa Econômica Federal, vai colocar, esse site está infectado. Aí vai falar, porra, o site da Caixa está infectado? Está infectado. Tá? Então, eu consigo prevenir a exposição. Agora, vamos imaginar que Kaspersky tem um site infectado, a Kaspersky não descobriu, passou, teve a introdução. Então, antes, né, teve a intrusão, mas não executou ainda. Tá? Então, antes de executar, eu consigo ver. Então, assim, o arquivo entrou na minha rede. Então, eu consigo ver pela assinatura se o arquivo é um vírus. Pela assinatura. Eu consigo ver pelo whitelisting
se o arquivo é bom. Então, por exemplo, vamos pensar no Word. Word do Office. Está lá o arquivo winword.exe. Se você rodar um hash no winword.exe, vai dar lá um número hexadecimal, lá, ABC4F5, sei lá. Tá? Agora, peraí, quantos words winword.exe existem? Ah, você tem que ver quantas versões de WinWord existem. Putz, teve 20 versões. Tá, beleza. Quantos idiomas? Quantos patches? Caramba, de WinWord deve ter uns 1000 tipos de WinWord diferentes. Muito bem. A Kaspersky tem para cada WinWord, seja em eslavo, inglês, francês, português do Brasil, português de Portugal, versão 1, 2, 3, 4, 5, 6, com patch, sem patch, tudo. Para cada um deles tem o hash correto. Então você executou o seu WinWord de Portugal com duas versões para trás, com um patch faltando. Ele sabe qual é e sabe qual que é o hash correto. Ele vai executar lá o hash, tinha que dar 1, 2, 3, ABC. Deu 1, 2, 3, ABC, esse arquivo está intacto, não foi alterado. Então, esse arquivo está perfeito. Então, nada alterou esse arquivo, vou deixar ele ser executado. Não preciso ficar lá escaneando ele que nem um maluco. Eu sei que ele está bem. Então, não tem assinatura. Eu sei que é um arquivo perfeito, beleza, vou seguir adiante. Qual é o próximo item? O próximo item é o seguinte, se não tem assinatura conhecida de vírus, se não é um arquivo conhecido, é alguma coisa estranha. Então, peraí, é um negócio totalmente novo. É um vírus que eu nunca, ou é um vírus que eu nunca vi, ou é um arquivo que eu nunca vi. Manda lá para o sandbox na nuvem da Kaspersky para analisar se tem alguma ameaça nova. Isso, alguns segundos, ele já detecta. Tem um machine learning lá, uma máquina gigantesca que já vai detectar para você. É muito sofisticado. Tudo isso antes de executar. Por isso que o Kaspersky é muito bom. Tá? Muito bem, vamos imaginar que toda essa estrutura super sofisticada falhe e você tem uma infecção. Tá? Ainda tem controles para isso. Está lá infectado. O que vai acontecer? A Kaspersky vai analisar o comportamento. Já está infectado. Tá? Então, esse papinho dos outros antivírus, deixa infectar e eu fico analisando CPU e memória. Não, meu amigo, tenta bloquear antes. A Kaspersky também tem isso, mas a Kaspersky, o ideal é antes da execução. Mas tudo bem, falhou tudo isso, a probabilidade é baixa, aqui já é coisa de 1%. Tá? Mas falhou isso, então vamos analisar o comportamento, vamos ver se a CPU está alta, vamos ver se está usando muita memória, né? E vamos fazer alguns controles aqui. Tá? E depois da infecção, o que eu faço? Resposta automatizada. Eu faço rollback, tem desinfecção avançada e eu mando informação forense e resposta. Tá? Ou seja, a estrutura de proteção da Kaspersky é muito sofisticada. Tá ok? Tá? Falando um pouco de machine learning. Tem muita empresa de antivírus que está falando assim, olha, nós temos machine learning. A Kaspersky fala, também, nós temos machine learning, só que desde 2008, há 8 anos. Está aqui, ó. Estão todos aqui. Eu não vou entrar em detalhes, né? Vocês vão ver na apresentação, vai estar disponibilizado tanto a apresentação quanto o vídeo gravado, vão estar disponibilizados nessa página a partir de amanhã, tá? Aí vocês vão ver com detalhes aí cada uma dessas tecnologias, tá? E tem mais coisa vindo aí em 2018, ok? Muito bem. Como que é o Kaspersky Endpoint Security for Business, que é o produto principal? Tem um anti-malware multicamadas, como vocês já viram aí, que tem lá, ó, tem o System Watcher, tem o Web Filter, anti-spam, tem todas as camadas, tá? Tudo isso está dentro do anti-malware, tá? Tem o controle de aplicações de dispositivos web, então eu consigo controlar as aplicações. Então, lembra, aquele caso da máquina do financeiro, as aplicações financeiras eu vou deixar atualizar, as outras aplicações eu não deixo nem atualizar nem instalar. Controle do dispositivo. Na minha empresa, eu vou deixar por pendrive, mas os pendrives só que estão previamente cadastrados. Pendrive que o cara achou na rua, espetou, não vai funcionar. Web, acessou o site está infectado, não deixa acessar. Site de pornografia, não deixa acessar. Tá? Então, todos os controles estão no produto Kaspersky. Gerenciamento de vulnerabilidade e remediação de patches. Então, aqueles que eu já falei, 300 fabricantes, seja ele Adobe, Microsoft incluído, Microsoft, Adobe, tem um monte de fabricante aí, enfim, todos os fabricantes, Oracle com Java, todos os fabricantes que vocês imaginam aí,
Google com Chrome, Firefox, Mozilla com Firefox, todos os fabricantes, são 300 fabricantes, todos os softwares desses 300 fabricantes podem ser automaticamente atualizados por Kaspersky, ok? Criptografia de dados. Alguns produtos nas versões avançadas, alguns produtos nas versões básicas, tá? Consulte o nosso comercial. Eu consigo criptografar os notebooks, principalmente os notebooks do meu ambiente com a versão avançada, tá? Segurança de e-mail, incluindo gateway de anti-spam. Então eu consigo ter antivírus dentro do meu Exchange e colocar também um gateway de anti-spam na frente do meu ambiente, tá? Isso aqui na versão total, tá? Segurança para web e colaboração, SharePoint, tá? Segurança para servidores, incluindo anti-ransomware, tá? Isso é muito importante. Imagina lá que você tem 1000 pessoas na sua empresa e aquele cara de TI resolveu, eu vou desatualizar o antivírus para minha máquina ficar mais rápida. Eu sou um cara de TI, eu sei tudo, vou desatualizar o antivírus, né? Porque quero que a minha máquina fique mais rápida hoje. Aí entrou lá um cara, vou clicar nesse cara aqui, eu sei tudo, clico nesse cara aqui, esse cara aqui eu já conheço, cliquei. Só que esse cara que ele clicou, que já conhece, poderia ser detectado pelo antivírus que não estava rodando, foi lá e criptografou todos os arquivos do servidor. Por quê? Porque ele tem a share no servidor, criptografou tudo. O que adianta ter antivírus no servidor? Não adiantou nada. Quem criptografou foi os arquivos compartilhados, os shares. Tá? Não adiantou nada. Tá? Então, como é que é a segurança para anti-ransomware no servidor que a Kaspersky tem? Quando você instala um antivírus no servidor, quando alguém tenta criptografar arquivos no servidor que não está sentado no servidor, o servidor fala, opa, não vou deixar você criptografar esse arquivo não, porque está vindo de fora. Só deixo criptografar se for um cara sentado no próprio servidor. Se for um cara de fora, eu não deixo. Se for sentado no próprio servidor, eu deixo. Se for via share, não deixo, não. Tá? Então esse é um anti-ransomware do servidor, ok? Tá? E eu tenho segurança para celulares, que função de gerência de dispositivos e gerência de aplicações celulares. Então eu consigo gerenciar todos os meus celulares, inclusive controlar as aplicações dentro dos celulares. Tudo isso tem em Kaspersky. Ok? Tá? Muito bem. Vamos falar agora dos ataques modernos, as coisas mais sofisticadas. Tá? Kaspersky é a empresa que identifica mais ameaças avançadas. Lembra lá do Stuxnet? Aquele vírus que destruiu as ultracentrífugas no Irã? Isso ocorreu em 2010. Lembra que eu falei que essa aqui foi a primeira cyberarma e que depois disso, os caras lá que fizeram essa primeira cyberarma, eles começaram a exportar essa tecnologia para os caras? Aí foram surgindo vários outros tipos de vírus nervosos que são consideradas ameaças avançadas, que passaram aí um monte de vírus ao longo dos tempos, tá? Ao longo dos anos. Todos esses vírus aí são considerados vírus avançados, que infectaram aí empresas que estavam com muitas proteções, foram atacadas por esses vírus, tá? Ok? São ameaças avançadas. Só com as tecnologias de sandbox que eu consigo detectar vírus como esses. E olhe lá, tá? Então, qual que é a visão geral das ameaças avançadas? Ameaças avançadas produzem dinheiro. Por quê? Porque eu consigo atacar as empresas mais protegidas, as empresas que eu tenho mais dinheiro. Então, geralmente, quem usa esses ataques vão atacar, eu posso gerar para ransomware, tá? Né? Mas eu também, geralmente, eu posso usar esses ataques direcionados para atacar empresas específicas. Então, se você está cuidando de uma empresa comum, né, você não precisa ficar muito preocupado com ataques ataques direcionados. Tá? Agora, se você trabalha num Bradesco, ou você trabalha na Casa Branca, ou você trabalha no governo brasileiro, ou no exército brasileiro, então você tem que pensar que você pode ser um alvo. Tem muita gente querendo atacar você, seja militarmente, seja como um hacker, para roubar dados. Tá? Então, nesse caso, eu preciso ter muitas tecnologias avançadas para me proteger desse lado aqui, tá? Ok? E aí a Kaspersky desenvolveu uma ferramenta especificamente para essas empresas que são alvo, que é o Anti-Target Attack. É plataforma para ataques cuja empresas são alvos, né? É uma plataforma contra ataques direcionados.
tá? Ok? Tá aqui a plataforma. Eu não vou entrar em detalhes com a plataforma, eu só vou fazer uma visão geral. Na casa da gente, quando a gente quer se proteger, o que a gente tem? Normalmente, na casa da gente, a gente tem um portão e uma porta com tranca. É suficiente. Agora, pensa assim, o seu banco, ele tem um portão e uma porta com tranca? Não, ele tem muito mais. Ele vai ter vigia, ele vai ter alarme de sensor, ele vai ter alarme de infravermelho, ele vai ter alarme de raio laser, ele vai ter um monte de outras tecnologias, principalmente sensores. Para quê? Qualquer tráfego estranho que tiver ali dentro do banco, num horário não, ele fala, opa, tem coisa estranha rolando aqui. Tá? Então o Kata é mais ou menos isso. Né? Em vez de eu colocar antivírus e firewall na sua empresa, eu vou colocar mais uma camada de sensores. Opa, perdão. Eu vou colocar mais uma camada de sensores. Então veja só, se um hacker tiver entrando na sua rede para ficar bisbilhotando a sua rede, para tentar descobrir as vulnerabilidades da sua rede, os sensores do Kata vão identificar esse tráfego do hacker tentando bisbilhotar a sua rede. Então isso que é o Kata. Em resumo, o Kata é isso. Ele vai detectar o cara que está bisbilhotando, tá? Ok? E vai, qualquer coisa estranha ele também vai detectar, mas ele já vai pegar o cara que está bisbilhotando, tá? Esse é um resumo do Kata, tá? Últimos slides, pessoal. Kaspersky, então, primeiro lugar, em 78 testes, Kaspersky obteve primeiro lugar em 55. É claramente o líder, tá? Ok? Esse é um gráfico lá, você entra lá no site da Bravo, procura por esse gráfico das bolas, você vai ver lá um detalhamento desse estudo, né? O que esse estudo é? Eles pegaram todos os testes do ano de 2016, já tem o teste atualizado de 2017, tá? Já está de 2018, pega todos os testes de 2017, onde a Kaspersky também participa de todos e também fica na frente de todos os outros, ok? Tá? Muito bem. Perguntas? Alguém tem alguma pergunta aí, pessoal? Opa, perdão. Alguém tem uma pergunta aí, pessoal? Imaginando que estou em um local como um hotel e estou conectado via VPN à minha empresa e esse hotel é atacado por um ransomware, sendo que estou recebendo um IP da rede que está infectada e meu amigo está conectado à rede da minha empresa via VPN. Minha empresa pode ser infectada? A resposta é sim e não. Depende das suas proteções. Eu diria que, se você está com Kaspersky na sua máquina local, a sua máquina local já está bem protegida. Ok? Muito bem. A VPN está fechando com um firewall lá. Se for uma VPN clean, como por exemplo uma VPN de um SonicWall, essa VPN está fechando lá no SonicWall, e lá no SonicWall eu criei lá uma regra que tudo que vier pela VPN eu faço uma varredura e também passo pelo sandbox da SonicWall também. Então veja, se a sua máquina falhar e ela for infectada e o ransomware tentar chegar na sua empresa, o SonicWall com o clean, a sandbox da SonicWall barra. Então eu diria que tem duas boas proteções, desde que você tenha um bom antivírus na sua máquina aqui do lado de fora e uma VPN limpa, com um firewall, Next Generation Firewall, com uma proteção sandbox como um SonicWall com Capture. Ok? Respondi sua pergunta, Luiz? Outra pergunta. Essas soluções atendem outros sistemas operacionais? Exemplo, macOS? Sim, Daniel. Kaspersky suporta Linux, Mac e Windows, várias versões. Quais os problemas que a gente encontra por aí? Às vezes a gente vai em cliente que ele está rodando versões não suportadas pelo próprio fabricante. Por exemplo, tem um cliente que está rodando Windows XP. Se nem o fabricante suporta, a Kaspersky não vai ser louca de suportar. Tá? Então, se a regra geral se o fabricante suporta aquele sistema operacional, a Kaspersky vai suportar. No mundo Linux, das principais versões aí, das principais distribuições, não é qualquer Linux, tá? Mas as principais distribuições conhecidas, tem uma meia dúzia, tá? Windows, as mais novas, as que a Microsoft suporta, e Mac, as que a Apple suporta, ok? Respondi sua pergunta, Daniel? Mais alguma pergunta, pessoal? Tem mais uma pergunta aqui.
Tem um cliente que me tira o sono. Mesmo tendo Kaspersky... Ixi, peraí que rolou a tela aqui. Deixa eu aumentar aqui. Encaixa o painel, não. Ixi, como é que eu vou fazer para... Deixa eu aumentar a tela que está entrando um monte de pergunta. Vamos lá. Tem um cliente que me tira o sono. Mesmo tendo Kaspersky Cash, ele precisa receber pendrives, visto que é uma empresa de impressão rápida. Como eu poderia proteger essa rede? O que eu faria é colocar um computador específico numa VLAN isolada para receber pendrives, tá? E esse computador é um computador de sacrifício. Se eu recebo os arquivos e coloco numa VLAN isolada. E aí eu fico passando dessa VLAN isolada para a VLAN de produção via um firewall, e no firewall eu coloco uma regra que eu fico validando tudo. Lembrando que esse computador, você tem um modo lá de Windows que você pode configurar para ele rebootar e limpar tudo. Tem um modo que eu não me lembro, que é o modo de estudante. No VMware tem isso. Tem um modo lá que você rebuta e ele acorda novo. Tá? Você pode ter um thin client que acorde novo, né? Mas depende, se é um cliente pequeno, talvez você não consiga fazer isso. Mas, enfim, você tem uma máquina que você teria que recuperar rapidamente, caso ela seja infectada, tá? Tem que pensar em alguma coisa que seja um read-only, alguma coisa assim, tá? E deixa essa máquina numa VLAN isolada e põe um firewall entre essa VLAN e a VLAN principal. Espero ter respondido tua pergunta, Luiz, tá? Leonardo, uma dúvida. Existe uma versão geral do Kaspersky para iOS? Em breve pesquisa achei apenas Safe Browser, entre outros. Muito bem. A dona Apple, ela fala o seguinte, na minha visão, uma certa arrogância dela, fala assim, o meu sistema operacional é fechado. Eu não permito que nenhuma empresa de antivírus entre no meu sistema operacional, porque senão ela entraria numa camada que eu não quero que ninguém entre. Então eu não permito nenhuma empresa de antivírus. Então, não existe antivírus para a Apple. Não existe. Nenhuma empresa faz antivírus para iOS. Tá? Então, por isso que as empresas de antivírus conseguem fazer no máximo chegar no Safe Browser, que é o máximo que consegue. A dona Apple fala que ela cuida, né, indiretamente, ela deve ter acordos com empresas de antivírus e ela coloca os códigos lá dentro, ou seja, você não precisaria se preocupar porque ela cuida disso para você. Tá? Eu tenho pouquíssimos relatos de ataques. Eu acho que é uma solução interessante. Enfim. Mas não tem. Não existe antivírus para iOS. Tá? Outra pergunta do Felipe. Tenho em minha empresa a contratação do endpoint Kaspersky. Para eu ativar o bloqueio de portas USB, necessito de pendrive específico, marca e modelo, ou posso utilizar qualquer marca ou modelo? Muito bem, Felipe. Se você for lá e colocar assim, bloqueia pendrive, você vai bloquear tudo. E aí você fala assim, quero liberar um modelo específico. Aí você libera o modelo específico. Se alguém achar um pendrive na rua que tem um vírus daquele modelo e o cara espetar, vai ler. Então, talvez não seja uma boa. Tá? Então, você bloqueia e pode liberar. Na hora de liberar, eu sugiro que você libere não só o modelo, mas um número de série específico. Deu para entender, Felipe? Tá? Se não deu, reformula a pergunta que eu respondo em seguida, que tem mais perguntas aqui. Fábio. Meu nome é Fábio, sou da equipe de TI da Igreja Mundial, na qual temos o Kaspersky Endpoint 10. E essa ferramenta já possui o anti-ransomware? Boa pergunta. Minha recomendação, Fábio, é atualize para a última versão. Só falar o Endpoint 10, deixa eu dar uma olhada aqui. Peraí, vou dar uma olhada aqui na minha própria máquina. A minha própria máquina tem a última versão. E aí você vê aqui. Ops, peraí. Tá aqui. Onde que tá? Eu não lembro onde é a versão. Não é aqui.
talvez seja aqui. Eu não lembro onde é a versão. Que coisa, hein? Era aqui embaixo. Alguém sabe onde é? Pode falar? Ah, no ponto de interrogação? Vamos lá. É no ponto de interrogação mesmo. No ponto de interrogação. Aonde? Suporte. Tava naquela janela. Qual janela? Medalhinha. Vamos lá, na medalhinha. Bom, pessoal. Botão do logo da Kaspersky. Botão do logo da Kaspersky. Ah, daqui, desculpa. Tá aqui, ó. Tá? Então, perdão, mudou de lugar. A versão, coloca em cima do logo, a versão que a gente tem aqui é a 10.3.0.6294. Recomendo sempre ter a última. Tá? Então, quando você fala versão 10, tem um monte de versão 10 aí. Deve ter umas 4, 5 versão 10, tá? Tá ok? Tá? Então, se não tiver nessa versão, recomendo atualizar para essa última, porque é a última que vai ter as versões mais avançadas. Tá? Espero ter respondido sua pergunta. Desculpe aí, é porque antigamente não era aqui, era lá dentro. Agora é aqui fora. Tá? Ok? Deixa eu ver outra pergunta. Peraí. Tá. Mas recebo mais de 200 pendrives por dia. O Cass pega horrores, mas tenho medo de um ransomware. É muito cliente por dia, não consegui achar a solução. Luiz, pensa assim, você vai pegar uma máquina read-only. Então, se pendrive atacar por ransomware essa máquina, desliga a máquina, liga a máquina e devolve o pendrive para o cliente. Fala, ó, tá com vírus. Ligou a máquina vem limpa. Ok? Beleza. Essa máquina não vai infectar adiante, porque essa máquina vai estar numa VLAN separada do resto do ambiente e vai ter lá um firewall que vai ter sandbox também. Então eu acho que já está razoavelmente seguro. Tá? Outro ponto é deixar a máquina isolada mesmo. Deixar a máquina isolada mesmo, lê o pendrive, beleza, passou pelo pendrive, né? Pega os arquivos, né? E vai limpando, né? É incrível. O mundo fazer. Você vai ter que fazer imagina assim, que você tem uma empresa e está recebendo caminhão de lixo, né? Você vai ter que ter uma área que é suficientemente suja, né? Aí logo em seguida você tem lá o lugar do refeitório de alimentação da empresa. Então você vai ter que ter vários ambientes ali, cada vez mais limpos, até chegar no refeitório da empresa. Não tem muito jeito, não. Vai ter que ter separações ali com firewalls separados. Não tem o que fazer mesmo, né? Vai ter que ter uma máquina ali que toda hora vai se sujar e você vai ter que apertar um botão. Tem máquinas que você aperta um botão e ela se restaura, né? Enfim, pesquisa alguma maneira de você apertar um botão, restaurar a máquina do zero em segundos, com disco SSD, enfim. Eu não saberia fazer isso responder isso agora, tá? Espero ter ajudado, tá? Bom, pessoal, só para mostrar aqui a versão da máquina, tá? É 10.3.0.6294, tá? Essa aí é a última, que é MR1PF3, tá? Bom, essa aqui é a última, tá? Se não for a última, é a penúltima, né? Que o nosso pessoal aí tá, enfim, né? Bom, é isso. Espero ter respondido as perguntas. Eu preciso encerrar. Como eu disse para vocês, o webinar vai estar gravado. Desejo aí para você um bom resto de quarta-feira e um bom resto da semana. E amanhã vai estar disponibilizado
E, por favor, acessem lá, principalmente, inscrevam-se no canal de vídeos do YouTube da Bravo, peçam para os seus amigos fazerem também, e deem like, façam comentários, vejam os vídeos, enfim, vamos ativar lá, vai ser importante para a gente, tanto para a gente divulgar nosso trabalho, quanto para a gente saber o que a gente vai fazer nos próximos webinars, tá ok? Muito obrigado a todos, um abraço e obrigado.